Vamos ver então alguns exemplos de locuções verbais, tá? Vocês vão perceber que os phrasal verbs, que são esses verbos mais complicados, mais filosóficos, eles nada mais são do que locuções verbais, tá? Essa primeira, eu devia ter comprado alface. E embaixo a tradução, né, que está em roxo, I should have bought lettuce. Ok? Devia ter comprado, should have bought, que está aqui sublinhado, são as locuções verbais. Ok? Vamos pegar então, para exemplos de locuções, alguns verbos mais os mais utilizados, mais vistos e um pouquinho complicados, tá? O verbo to get, got, gotten tem a tradução de conseguir. Se você pegar um dicionário inglês, você vai achar, creio eu, uma coluna praticamente de significados. Por quê? O verbo to get ele aparece muito em phrasal verbs, ele aparece muito como locução e muda muito o sentido dele. Como conseguir, como pegar, como ter, como alcançar, você pode ter várias traduções para ele, mas dependendo da próxima palavra que vem junto, que nem sempre às vezes é um verbo, você vai ter um outro sentido, ok? Uma coisa que alguns complementos que aparecem muito com esses tipos de verbo são up, down, right e left, que está mostrando aqui na tela também, tá? Up é tudo que vai para cima, tá? A tradução de up seria acima, a tradução de down seria abaixo, a tradução de right é direita e a tradução de left é esquerda, tá? Right também pode significar correto, ok? É interessante pensar nessas setinhas porque geralmente você pode pegar alguns verbos ou locuções que são acompanhados com esse up, com esse down, com esse right, com esse left. Geralmente, se você tiver uma ideia do verbo, uma ideia vaga do verbo, você pode aplicar esse verbo então em uma dessas direções, tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Eu vou colocar aqui em cima as setinhas. Vamos ver esse exemplo aqui embaixo. I got my books. Eu consegui meus livros. Bacana, por enquanto está com significado, né, com a tradução que a gente viu. Vamos ver outro exemplo. I got up. Eu me levantei. Bacana. Levantar, conseguir. Não tem muito a ver, né? Mas tudo bem. Tá vendo o up depois do got? Lembra que o up indica ações que vão para cima? I got up. Eu me levantei. Eu consegui me levantar, ok? Pode ser no sentido de você estava dormindo, acordou, levantou da cama, você tropeçou e caiu, você estava lutando boxe e foi nocauteado, enfim, levantou, tá? Vamos ver outra frase. I got down, eu me abaixei. Também pode ser em diversas situações aí que você pode aplicar esse got down, ok? Tem mais três frases aqui do lado. I got in, eu entrei. I got out, eu saí. I got you, eu te peguei. Então, provavelmente o policial correndo atrás de um bandido, aí quando ele pega o bandido, ele fala I got you, peguei você, né? Te peguei, ok? Olha só, então o in dá a ideia de coisas que estão dentro de algum lugar, certo? E o out, que a gente não viu ainda, não oficialmente nas aulas, mas deve ter aparecido em algum exercício, ele indica a ideia de fora. A tradução do out, na verdade, é fora, tá? I got out, eu saí, putz, não aguentava mais aquela aula, não aguentava mais aquela palestra, o cara tava gritando, cuspindo na minha cara. Saí, I got out, não aguentei mais. Ah, eu cheguei atrasado, mas eu cheguei só 5 minutos atrasado, então eu podia entrar, então I got in, eu entrei, tá? Vamos ver um outro verbo aqui. To take, took, taken, que é pegar ou levar, que a gente já viu também aí há algum tempo, em alguma aula atrás também. Vamos ver um primeiro exemplo. I took left on that street. Aí você vai falar, eu peguei à esquerda naquela rua. Muito bom, mas se você quiser fazer uma tradução bonita, eu virei à esquerda naquela rua. Veja bem, to take não tem significado de virar, tá? Mas você pode traduzir, você pode passar a ideia com o verbo virar, ok? Um exemplo, né, por exemplo, mais prático, se eu fosse falar eu a levei à escola, I took her to school. Então você colocou um pronome depois do take para indicar que você fez alguma ação com alguém, tá? Da mesma forma que a gente viu aquele I got you, né, agora há pouco, eu peguei você, quando você coloca um pronome logo depois do o pronome de quem sofre a ação, logo depois do verbo, você está então deixando claro que você executou aquela ação em alguém ou com alguém, ok? Vamos ver um terceiro verbo, to put, que é colocar, é um verbo muito utilizado também, tá? Vamos ver uns exemplos. I put it down, eu o abaixei. Que bacana, eu o abaixei, a gente não sabe o que ele abaixou, né? Porque ele está usando it, né? Mas ele o abaixou. Então, I put it down. E embaixo, I put it up, eu o coloquei para cima. Ok? Aí é interessante, você vai falar, putz, mas até em português fica estranha essa frase, né? Eu o abaixei, eu o coloquei para cima. Depende muito da situação. Por exemplo, você está
na casa do seu amigo e ele pede para você abaixar a janela porque começou a chover. Ah, I put it down. No caso, eu abaixei a janela, certo? Ou então você está ajudando a guardar as compras do mercado e tem uma prateleira lá em cima, sua mãe, que tem 1,60 m, pede para você, coloca lá em cima para mim, por favor. Aí você vai lá e coloca I put it up. Eu coloquei lá em cima, não necessariamente para cima, tá? Então tem várias formas de você utilizar, várias situações que você pode empregar esse tipo de locução, tá? Duas frases do lado, I put it in, eu coloquei para dentro. I put it out, coloquei para fora. Ok? Ah, leva o lixo para fora para mim. Também é outra coisa que as mães pedem muito. Então, I put it out, coloquei o lixo para fora. Ah, o gato saiu correndo, o cachorro fugiu de casa, aí você sai correndo atrás do cachorro, você pega o cachorro, fala I got you, peguei você, e você put it in, coloca ele para dentro. Ok? Vamos ver um quarto verbo aqui. To pick, picked, picked, que é pegar, ok? Vamos ver dois exemplos. I picked my money, peguei o meu dinheiro, então bem ao pé da letra, né? Eu peguei meu dinheiro. E a próxima frase, I picked her up at home. Eu a busquei em casa. Aí você vai falar, putz, nada a ver, né? Buscar, pegar. Na verdade tem um pouco a ver sim. Eu a peguei em casa, é que peguei, porque nesse caso fica muito feio, né? Então eu a busquei em casa, I picked her up at home. To pick up é a expressão, na verdade é o verbo, é o phrasal verb para buscar alguém ou pegar algo em algum lugar. Ok? Então, I picked her up at home, eu a busquei em casa. I picked him up at school, eu o busquei na escola. I picked my sister up at work, eu busquei minha irmã no trabalho dela, at her work, no trabalho dela. Ok? Depende muito da situação que você usa também. Tá? Aí tem um verbo novo, ó, to slide, slid, slidden, deslizar, ok? Por exemplo, colocando numa frase aqui, slide down to open the door. Deslize para baixo para abrir a porta. Slide down. Você pode pôr também slide up, slide right, slide left. Tudo depende do sentido que você tem que deslizar aí. Quem tem iPhone, aqueles celulares touch agora, né, que eu não tenho um, então, mas meus amigos têm, quando ele está travado para você não apertar as teclas dele sem querer, não tocar na tela sem querer, quando você vai destravar, alguns deles pedem slide to unlock. Aí você pega, põe o dedo e puxa para o lado, né? Uma barrinha desliza e destrava o celular. Slide é esse deslizar aí, ok? E então aqui do lado vou colocar o desenho do in e o desenho do out também, que são duas preposições aí, duas palavrinhas que quando combinadas com outros verbos podem mudar o sentido das coisas também, ok? Pessoal, falei bastante até agora, mas é interessante só para ter uma noção de como os verbos podem mudar de acordo com a situação ou de acordo com a palavra que vem depois. Então, toma cuidado para não ter uma tradução ao pé da letra aí, conforme eles aparecerem juntos. Tentar entender a situação, ver as circunstâncias para conseguir entender melhor o sentido, o significado daquela frase que você está vendo. Ok? Pessoal, um abraço, tchau, tchau.